A paz do Senhor a todos. Eu sou a Sentinela Cristiana. Vou estar aqui falando hoje sobre a mulher da Bíblia que foi curada, chamada Maria Madalena. Em Lucas capítulo 8, fala que Jesus ia passando pela cidade, proclamando as boas novas do reino de Deus, juntamente com os 12 apóstolos, e estava com ele também algumas mulheres que havia sido curada de espíritos malignos e doença. Nessa passagem está destacado na escritura o nome de Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras. A palavra diz assim, que entre os discípulos, juntamente ali com Jesus, estava, algumas mulheres, cujo nome era Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras. Desta maneira que está escrito. Mas o que me chama a atenção aqui é que se destaca o nome, e se especifica e é especificado dessa maneira. Primeiro nome, Maria Madalena, que havia saído 7 demônios dela. O segundo destaque, Joana, mulher de Cursa, administrador da casa de Herodes. Terceira, Susana e muitas outras mulheres. Então, aqui em Lucas capítulo 8, Lucas está aqui falando que eles estavam juntamente com Jesus proclamando o evangelho, proclamando o reino de Deus, e junto com eles estavam algumas mulheres que foram curadas de enfermidades e de demônios. Mas o que me deixou assim, que me chamou muita atenção, foi ele destacar o nome de 3 delas. E a primeira foi Maria Madalena, mas ele destacou, ele colocou assim, bem em destaque, que havia saído 7 demônios. E a outra, que é Joana, ele só coloca que ela era mulher, do administrador de Herodes. Ele não fala se ela foi curada de uma enfermidade ou se foi expulso demônios delas também. E aí, a terceira, ele cita Susana, e coloca muitas outras mulheres. Ele não destaca se Susana foi curada de enfermidade ou se foi expulso demônios dela. Mas Maria Madalena, sim, ele fez questão de especificar que saiu 7 demônios dela. Perceba que Maria Madalena foi a primeira a ser mencionada e colocada em destaque, que ela foi liberta de 7 demônios. Eu entendo aqui que esse destaque na escritura é porque ela provavelmente era uma mulher que atraía a atenção do povo, de toda aquela cidade. Porque provavelmente ela vivia de uma maneira, de uma vida assim, bem escassa. Vivia numa escravidão pelos demônios. Eu fico imaginando assim, que ela deveria ser aquelas pessoas que ficavam gritando na rua, falando sozinha na rua, brigando com as pessoas na rua. Creio eu que ela andava suja, que andava suja, que andava assim, como uma louca na rua, porque ela estava possuída por 7 demônios. Se um demônio já faz uma destruição na vida de uma pessoa, imagina 7 demônios. Então, creio eu que ela ela era bem conhecida naquela cidade, pelo fato dela andar perdida, Ela era uma escrava dos demônios. Então, os demônios judiavam dela, com certeza, Com certeza eles judiavam dela, oprimia ela, e ela provavelmente, quando estava sã, que não estava possuída pelos demônios, com certeza ela era uma mulher triste, amargurada, uma mulher que, creio eu, que desejava a morte, porque imagina a pessoa ser possuída por 7 demônios, Creio eu que até suicídio já deve ter tentado, porque não é fácil,
Nós sabemos muito bem como se vive uma pessoa, né, que está perdida e sendo dominada pelos demônios. Até o momento em que Cristo libertou Maria Madalena desses demônios. E assim a alma dela foi liberta da escravidão e conheceu a luz, conheceu a salvação. A partir deste momento, né, da sua libertação, Maria Madalena passou a viver o resto da sua vida servindo a Jesus. Onde quer que Jesus estivesse, Maria Madalena estava lá junto, servindo Jesus e seus discípulos. A Maria Madalena, ela entendeu que quando ela teve o encontro com Jesus e ele a libertou desses 7 demônios, Maria Madalena entendeu que era a oportunidade dela ressignificar a vida dela. Porque ela teve o encontro com Jesus, né? E ali, depois daquele encontro que ela foi liberta daqueles demônios, ela poderia ter seguido a sua vida adiante. Ela poderia ter ido viver lá com a sua família, não sei se ela tinha família, porque a Bíblia não relata sobre isso, mas ela poderia, né, ter deixado Jesus seguir o caminho dele e ela seguir a vida dela. Ela estava liberta, era uma escolha dela. Só que ela entendeu que ela tinha que ressignificar a vida dela. Porque quando ela teve um encontro com Jesus, ela entendeu que foi a oportunidade que ela estava tendo de transformar a vida dela. E como ela sabia as dores que ela viveu na época que ela estava na escravidão, né, que ela estava ali possuída por aqueles demônios, ela entendeu que aquele passado, aquelas dores, aquilo ela não queria mais para a vida dela. E ela entendeu que a luz, que era Jesus Cristo, deveria estar com ela em todo o tempo. E ela passou a seguir a Jesus. Ela passou a seguir a Jesus e a servir a Jesus, né? Então ela entendeu que foi a oportunidade que ela tinha de ressignificar a vida dela. Por quê? Porque dependia dela. A escolha dependia dela, né? Jesus Cristo libertou ela dos demônios, mas a escolha de servir e seguir a Jesus vinha dela. Não era Jesus que tinha que dar essa decisão para ela. Não era Jesus que tinha que dar essa escolha. Ele deu a opção, né? Olha, você foi salva. Se quiser seguir sua vida, segue sua vida. Mas se quiser me seguir também, pode me seguir. E isso eu acho lindo nessa história aqui. Ela entendeu que o que ela teve foi a maior de todas as libertações, né? Foi a maior libertação que ela teve. E ela entendeu que ela deveria amar a Jesus e ser grata a ele eternamente. Eu creio que ela passou a seguir e a servir Jesus como um ato de gratidão, amor, por ter sua vida restaurada, por ter sua vida transformada. E depois dessa passagem, Maria Madalena é citada mais 2 vezes na Bíblia e em passagens muito importantes, que é na morte de Jesus, né, que se encontra em Marcos, capítulo 15, no versículo 40, que é na ressurreição de Cristo, né, que diz assim, Marcos, capítulo 15, versículo 40. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, a mais jovem e a de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido Jesus. Muitas outras mulheres tinham subido com ele para Jerusalém e também estavam ali. Aqui falas, né, no momento em que Jesus entregou, né, a sua vida ali, e o véu e o santuário rasgou-se em 2 partes, né, do alto e o baixo. Quando os centuriões estavam em frente, né, ouviram Jesus bradando, viu como ele morreu e disse, realmente esse homem era filho de Deus. E ali estavam algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena. E aí ela é citada também em Marcos,
no capítulo 16, no momento precioso também, que diz assim, Marcos 16, a ressurreição de Cristo. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removeram para nós a pedra? Quem vai remover para nós a pedra do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra era muito grande e havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem de roupa branca sentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus de Nazaré? Que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar aonde havia posto. E vão e digam aos discípulos que ele está diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhe disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Olha só esse versículo. Quando Jesus Cristo ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, que havia sido expulso 7 demônios. Olha como que é destacado isso. Tanto na primeira vez em que aparece falando sobre Maria Madalena, é especificado que ela foi liberta de 7 demônios. E no momento que é a última vez que ela é citada aqui na Bíblia, fala também que foi Jesus Cristo, né, apareceu para ela, apareceu primeiramente para Maria Madalena, que havia sido expulso 7 demônios. Só o fato de nós vermos que a Bíblia destaca que ela foi expulsa de 7 demônios, mostra que a vida dela não foi fácil, que foi uma vida muito difícil. Mas também nos mostra aqui o quanto ela foi grata a Jesus Cristo por ter sido liberta de todos esses demônios. Então, o que eu aprendo com essa passagem aqui sobre a vida de Maria Madalena, né? Trazendo para os meus dias, trazendo para a minha vida. O que ela ressignificou a vida dela? Ela aproveitou a oportunidade que ela teve de andar na luz, de andar com a luz, né? Ela teve a escolha de andar sem Jesus, né? Crendo nele, mas andar sem ele. E teve a escolha de andar com Jesus, né? De ter Jesus, de ser salva por Jesus e andar com Jesus e servir a Jesus. Então, é isso que eu trago para mim, a reflexão na minha vida, aonde ela ressignificou a vida dela. Eu trago para minha vida, porque assim, antes de conhecer a Cristo verdadeiramente, eu era uma mulher, uma menina roqueira, andava praticamente na escuridão, curtia as coisas da escuridão mesmo, era triste, era, sabe, deprimida, não tinha alegria no coração, ainda que eu era envolvida com muitos amigos, tinha muitas colegas, eu me sentia muito triste, eu me sentia muito sozinha. E quando eu conheci a Cristo, eu comecei a procurar uma alegria que fazia falta dentro de mim. E foi quando eu conheci a Cristo e eu entendi que aquela alegria que eu estava tendo naquele momento que eu conhecia Jesus Cristo, ele era eterno se eu me mantesse junto com Jesus, se eu andasse com Jesus. E teve momentos que sim, devido à luta, devido à luta, eu até cheguei a me afastar um pouco de Jesus. E essa alegria começou a sair do meu coração. E eu voltei para Jesus, porque essa alegria, ela é eterna, mas depende de mim, de escolher andar com Jesus, de escolher servir a Jesus. E é isso o exemplo que eu tenho aqui de Maria Madalena, de que ressignificou sua vida, que andava perdida,
né? E quando ela encontrou a luz, que foi Jesus Cristo, ela não soltou, ela não largou, e ela foi com ele até o fim. E ela foi privilegiada, ela foi escolhida por Jesus para aparecer, para ele aparecer primeiramente para ela. Olha o privilégio, para ela dar o recado para os apóstolos de que ele estava ressuscitado. E eu creio que muitas de vocês vão se identificar com esta passagem, né? E que a mensagem que eu deixo aqui é que não deixe Jesus, ande com Jesus. Nós sabemos que quando nós aceitamos a Jesus, nós temos a escolha de aceitar a Jesus e viver nossa vida, e temos a escolha de aceitar a Jesus e viver a nossa vida para Jesus, né? Que Deus continue abençoando grandemente a vida de cada uma, que esta passagem aqui possa falar grandemente com vocês, né? Porque aqui Maria Madalena, ela era uma mulher perdida, ela vivia na escravidão. Eu creio que era uma vida de horror mesmo, a qual ninguém deseja nessa vida. E ela foi liberta, e ela entendeu que era a oportunidade dela ressignificar a vida dela. E assim é na nossa vida. Todos os dias nós temos a oportunidade de ressignificar a nossa vida. Quando nós estamos fracos na fé, quando nós estamos desanimados, nós devemos lembrar, né, de tudo que Jesus Cristo fez por nós. Lembrar lá do primeiro amor, de quando nós levantamos a mão e aceitamos a Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador. Lembrar de quando nós fizemos aquela oração, né? Entra na minha vida, Jesus, escreva o meu nome no livro da vida. Lembrar de como nós estávamos e como nós ficamos quando conhecemos a Jesus, e ressignificar a nossa vida e ressignificar a nossa fé, para nos mantermos firmes, assim como Maria Madalena, até o fim com Jesus Cristo, porque grandes coisas nos esperam lá na glória. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.